Glória a Deus. Mensagem dessa noite fala sobre esperança. A esperança da salvação. A salvação que temos da parte de Deus, o presente da parte de Deus. Falamos durante todo o louvor onde há vida, há esperança. O que dá a esperança não é simplesmente o fato de haver vida, mas sim que a fé nos conduz a uma vida. Por isso, nessa noite, que a nossa fé seja trabalhada, que nessa noite tenhamos, por intermédio da palavra de Deus, a nossa fé acrescentada, uma nova porção. Uma nova porção que cada um de nós, como cristão nessa terra, precisa. Cada cristão possui uma viva esperança. Essa viva esperança é que nos mantém inspirados e incentivados a continuar seguindo a Cristo, para aguardar o grande dia, aonde essa viva esperança se tornará realidade. Aonde essa esperança acontecerá, não deixará de ser apenas uma esperança para se tornar uma realidade. Amém? Pela esperança da salvação, eu adquiro gratidão. Pela esperança da salvação, a minha reação é ser grato a Deus. E por falar em gratidão, eu acredito que você tenha N motivos para ser grato nessa noite. Se eu fosse iniciar por cada um, fala um motivo que você pode agradecer a Deus nessa noite. Certamente nós não terminaríamos esse culto. Cada um daria uma demonstração do porquê é grato a Deus nesse dia. Eu posso dizer que eu sou grato à minha mulher, sou grato à minha esposa, por dizer que nesse final de semana a comida está liberada. Quem está de regime sabe, isso é difícil. Eu sou grato pelas roupas que ficaram apertadas. Alguém está passando por isso nesse momento ou não? Jesus, só a Caterine foi sincera. Ah, tem mãozinhas assim, né? Mas a gratidão pelas roupas apertadas significa que eu tenho e que você também tem uma fartura de alimentação. Não é isso ou não? Você pode de repente comer de maneira descontrolada, de maneira desregrada, mas você precisa ser grato a Deus, porque não faltou o prato na tua mesa, não faltou a comida na tua mesa. E olhando para onde eu vivo, eu posso ser grato a Deus por cada lâmpada queimada que eu tenho na minha casa, por cada folha que está na calçada e eu preciso limpar. Eu posso também declarar que eu sou grato pela árvore que precisa ser podada diante da minha casa. Eu declaro que eu sou grato a Deus pela calha entupida que eu preciso subir todo mês para limpar. Isso significa que eu tenho uma casa. Louvado seja Deus, eu preciso trocar uma lâmpada queimada da minha casa. Por isso eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus quando eu vou num shopping center e eu consigo a última vaga para estacionar. Significa que eu posso caminhar até o encontro da entrada da loja. Significa que eu tenho saúde. Significa que eu tenho um meio de transporte. Significa que eu tenho menos de $1 para abastecer 1 litro de gasolina. Veja pelo lado bom. A gasolina não está R$3,60, está menos que $1. Já olhar de uma maneira diferente, tudo depende da tua perspectiva de vida. Tudo depende da perspectiva como você olha as coisas. Podemos dizer que o real está valorizado em relação ao dólar. Tanto é que a gasolina vale menos que $1. Eu sou grato a Deus. Para não querer esbravejar nesse momento de mensagem,
onde falaremos acerca de esperança. Não vou falar da Petrobras, amém? Não vou falar disso, senão a esperança vai por água abaixo. O único que é feliz com a Petrobras é o Wanderson, que trabalha lá. É brincadeira, né? Jesus amado, eu não sei se era para falar, mas eu falei, se trabalha na Petrobras. Qualquer reclamação, Wanderson Tillman, está lá no fundo. Hã? E é honesto, lógico. E é grato a Deus, aí ó. Louvado seja Deus, porque ele tem um emprego, não é verdade? Você precisa ser grato a Deus pelo seu irmão desafinado que senta atrás de você e deseja fazer teste de locução, deseja fazer teste de canto durante o culto no seu ouvido. Isso é sinal de que você tem audição. Você precisa ser grato a Deus por isso. Ser grato que o Fernandão fica lá no fundo da igreja, não fica no meio das cadeiras. Tudo é motivo de gratidão. E a Bíblia ela é clara ao dizer que a alegria do Senhor nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Foi inclusive ontem na célula, nós estávamos comentando, alguém foi na célula ontem? Então você viu que ontem foi falado acerca daquela mensagem do humor. E quando eu vejo a Bíblia, eu vejo vários traços de humor. Eu vejo um Deus que sempre no seu agir, ele tem um toque fino de humor. Ele sempre entra com a sua dose de humor. Vocês se lembram de Sara, a esposa de Abraão? Em Gênesis 21, no versículo 6, ela diz: Deus me fez rir e todos os que souberem rirão comigo. Que ela engravidou com uma idade lá em cima, algo que era impossível. Mas o nosso Deus mostra que o impossível é a sua especialidade. Amém? A Bíblia nos orienta também a termos prudência na escolha de um conselheiro. Ensina de modo vivo e concreto que não se deve pedir conselho. Por exemplo, a mulher sobre a rival. Vê como Deus é um Deus de humor. Não peça conselho sobre a rival para a mulher. Não peça conselho ao medroso sobre se é caso ou se é tempo de fazer guerra. Não peça opinião, não peça um conselho ao comprador sobre uma venda. Não peça conselho ao invejoso acerca de gratidão. Não peça um conselho ao egoísta sobre generosidade. Não peça conselho ao preguiçoso sobre qualquer tipo de trabalho. Não peça conselho ao servo indolente sobre um trabalho. Se você for ali nos provérbios que a Bíblia descreve, você vê várias comparações aonde isso é retratado. Vamos para alguns exemplos. Provérbios 27, versículo 15 diz que a goteira pingando sem parar em dia de chuva e a mulher briguenta são semelhantes. Se isso não é humor, é o quê? O preguiçoso põe a mão no prato, levá-la à boca é muita fadiga. Daí o Jaiminho já deve ter tirado para evitar a fadiga. Provérbios 11, 22 diz: um anel, esse é o melhor, hein? Um anel de ouro no focinho de um porco é a mulher formosa sem bom senso. Olha só a sabedoria e ao mesmo tempo o humor de Deus. Provérbios 30, versículo 21 ao 23 diz: por 3 coisas treme a terra, e a quarta não pode suportar: o servo que chega a ser rei, o louco farto de pão, a moça antipática que encontra marido, e a serva que herda da patroa. Esse Deus é um Deus de humor. Esse é um Deus que na sua alegria traz ensinamentos para nós. Mas voltando para o tema principal da mensagem dessa noite: gratidão. Sou grato a Deus. Qualidade de quem é grato: agradecimento, reconhecimento.
E a Bíblia sempre nos conduz a ter ações de graças a Deus. Nós sempre somos conduzidos para ter esse tipo de atitude. O reconhecimento por um favor recebido. Algo que pode parecer comum, mas em se tratar de um mundo onde a ingratidão é o mais óbvio que acontece, a Bíblia nos traz um conforto, onde nós vemos que existem exceções. Não é apenas a ingratidão que domina, que impera sobre a terra. Na Bíblia nós vemos pessoas que se tornaram adoradores porque souberam ser gratos, porque foram gratos, largaram toda a ingratidão para viver uma vida de gratidão. Se você se lembra daquela passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, fala da parábola dos 10 leprosos. 10 leprosos que se aproximam de Jesus, procuraram Jesus por uma necessidade. Graças a Deus que aqui em Ribeirão Preto não tem, isso acontece em Franca. Mas em Ribeirão Preto não tem pessoas que procuram a Jesus por necessidade. Graças a Deus, em Franca tem, por isso que você ora bastante. Eu mandei uma pessoa certa, você viu como Deus é bom? Só que acontece, esses 10 leprosos chegaram para Jesus falando: Jesus, nós estamos com lepra, nós precisamos da tua cura, sabemos que o Senhor tem poder para nos curar. Jesus prontamente vai, cura a esses 10 leprosos, porém, somente um, agora conhecido como ex-leproso, alguém que foi curado, apenas um retornou para agradecer. Lucas 17, no versículo 15 diz: e um deles, vendo que estava são, foi curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. E por ter glorificado a Deus, ele se lançou aos seus pés. No versículo 16, ele continua a dizer isso. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Deus, de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. O que ele menos esperava foi aquele que se rendeu diante de Jesus para agradecer, por um favor recebido. Por isso nós precisamos ter esse tipo de comportamento. Agradecer a Deus, não somente pelo favor recebido, mas agradecer a Deus a cada manhã. Agradecer a Deus simplesmente porque os nossos olhos se abriram. Agradecer a Deus porque estamos vivos. Hoje eu me deparei em um dos momentos mais difíceis na vida de um pastor, fazendo um velório, momento onde a Bíblia diz que é o melhor lugar para estar, até mesmo melhor do que uma casa onde há festa, porque a casa onde há luto, Salomão mesmo diz em Eclesiastes 7, a casa onde há luto, traz àqueles que estão presentes a certeza de que um dia estarão nessa mesma condição. Por isso é que a esperança da salvação se faz presente sobre as nossas vidas. Se eu tenho esperança na salvação, eu sei que o meu dia pode chegar, eu sei que amanhã eu posso não abrir os olhos, mas a minha esperança está em Cristo. E porque a minha esperança está em Cristo, eu sei que a minha esperança está na salvação. E se Deus não desejar que amanhã eu desperte, a minha esperança se tornará realidade. E eu estarei junto ao nosso Senhor. Você estará junto ao nosso Senhor. Amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Essa tem que ser a sua alegria. Quando a Bíblia diz Maranata, quando é o declarar, vem Senhor. Tem muitas pessoas que não desejam pelo Maranata. Quem aqui, não vou fazer pegadinha do bolinha, tá? Quem aqui, se hoje Deus voltasse, estaria alegre, não vou falar que ficaria alegre,
mas estaria alegre com a volta de Cristo. Aleluia! Gente, pelo amor de Deus, só Cristo ficou alegre. Agora levantou mais umas mãos. Senhor amado, se Jesus voltar hoje é porque o plano dele, o tempo dele, a hora dele deu. E eu tenho que estar alegre. Se a igreja do Senhor não está alegre com a volta do Senhor, ela não entendeu nada acerca da esperança da salvação. Por isso a igreja tem que declarar: Maranata, vem Senhor. Essa semana eu vi informações de mudanças da Polícia Federal. A Polícia Federal já está mudando no seu formulário o preenchimento na parte filiação, na parte que cabe a pai e mãe, já está colocando genitor 1 e genitor 2. E em cada genitor coloca masculino e feminino. Ou seja, pode ver genitor 1, masculino, genitor 2, masculino. Maranata, vem Senhor. Nós temos que declarar: Senhor, volta, porque ou a igreja se posiciona, ou a coisa fica estreita. Nós brigando por um lado, não entra ideologia de gênero, não entre nas escolas. Eles estão indo por outro lado, e eles estão lá fazendo a parte deles. A ideia de trazer essa confusão está vindo, por isso, eu como igreja, eu preciso me posicionar. Já fica a chave, já fica a dica da mensagem de domingo. Eu sou igreja. Mensagem de domingo: eu sou igreja. Vou compartilhar acerca do papel da igreja, a função da igreja, o que a igreja precisa ser. Não apenas um teatro, não apenas um auditório, não apenas um lugar onde recebam pessoas, se toque umas músicas, uma palavra seja anunciada e se ore no final. A igreja é muito mais do que isso. E eu e você precisamos estar cientes disso. Eu e você precisamos estar desesperadamente ansiando pelo retorno do nosso Salvador. Esperançosos pelo retorno do nosso Senhor, que vem para retribuir o benefício daqueles que esperaram nele. Que não agiram apenas como se Jesus, como se o nosso Pai fosse um drive-thru. Um local onde você passa, pede o lanche que você quer, a comida que você quer, retira e vai embora. Como 9 dos 10 leprosos fizeram. Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para curar, me cura. Curou? Maravilha, tchau. Um abraço. Por isso, devemos agir como aquele samaritano, como aquele leproso, grato por tudo que Deus fez e orientou o seu povo a fazer. 1 Crônicas, ainda não é o texto dessa noite, 1 Crônicas 16, versículo 12 diz: lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios e dos juízos da sua boca. E ainda o salmista declara acerca do retorno do povo, quando o povo volta do cativeiro babilônico. Salmo 126, versículo 3 diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém? Porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Por isso me leva a crer que só existirá uma verdadeira adoração quando houver nos nossos corações o sentimento de gratidão a Deus pelos seus feitos ao nosso favor, mesmo sem merecermos. Quando isso acontecer, a verdadeira adoração estará sendo prestada ao nosso Senhor. Para que isso aconteça, nós precisamos ter atitudes, nós precisamos
ter mudanças nas nossas vidas, entender que a nossa vida não tem controle remoto. Quem lembra das televisões antigas, você precisa se levantar do seu sofá e ir lá e virar a sua Telefunken. Fui longe agora? Posso falar uma coisa? No Uruguai a Telefunken apavora, marca de ponta. Aqui é relíquia. Lá só as telas, né? Telefunken. Alguém lembra da Telefunken ou não? Chicão. Shirley. A Cátia não é do seu tempo, né, Cátia? Ah, é do seu tempo? Glória a Deus, Telefunken. Eu vi no video show. Eu não era do meu tempo. Mas louvado seja Deus. Eu quero compartilhar nessa noite uma mensagem de um homem de Deus que traz algumas atitudes que nós devemos ter para agir com a esperança da salvação ao nosso favor e assim gerarmos uma verdadeira adoração a Deus. Por isso, eu convido você a abrir em 1 Pedro, no capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Primeira Pedro 1, capítulo 1 Pedro 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitinia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Repita comigo: esperança viva. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada dos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vai vir provação. Aqui é claro, a provação ela virá. E ela tem um significado, você vai entender. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. E resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Por isso, nós devemos ter esperança na salvação. Amém? Então aqui Pedro está trazendo uma breve explicação. Ele está trazendo uma explicação aqui muito clara que a glória humana, ela é passageira. O sucesso humano, ele é passageiro, ele tem prazo de validade, ele termina rápido.
Porém, a glória de Deus, ela é eterna. E Deus, Ele nos ama tanto que Ele desejou compartilhar a sua glória com cada um de nós. Ele nos ama tanto que Ele compartilha a sua glória conosco. E nessa primeira parte da epístola, da primeira epístola de Pedro, Pedro expõe descobertas sobre a glória de Deus. Ele explica, ele vai um pouco mais a fundo acerca da glória de Deus. Então eu queria que você observasse isso comigo, do versículo 3 ao versículo 5. Quando Pedro apresenta louvor a Deus por uma esperança viva. Ele diz: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo, dentre os mortos. E essa ressurreição nos conduz ao versículo 4, que diz que essa ressurreição ela vem para que eu e você recebamos uma herança que jamais poderá perecer. Uma herança que jamais se estragará, uma herança que não será corruptível, uma herança que jamais poderá macular-se ou ainda perder o seu valor. Herança guardada nos céus, para vocês, para todos nós, que mediante a fé somos protegidos. Olha só o que Deus faz com os seus filhos quando eles se apresentam em fé. Eles são protegidos, nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Então, enquanto nós estamos agindo na esperança da salvação, nós somos protegidos por Deus. Então Pedro começa dando graças a Deus, dando ação de graça a Deus por suas misericórdias. Porque Deus está dizendo: Isaac, você não vai perecer hoje. Eu vou renovar minha misericórdia. Você não foi pleno ontem, tente ser hoje. Não consegue ser hoje? Tente ser amanhã. A misericórdia do Senhor se renova. E a Bíblia diz que Ele nos regenerou para uma viva esperança, que é a ressurreição de Cristo. É a demonstração de que nada pode parar o agir de Deus nessa terra. Nada pode parar, nem mesmo a morte pode parar o agir de Deus. O Cristo ressurreto. E o melhor de tudo, que esse milagre da salvação, ele se deu início em Deus. Ou seja, quando nós fomos escolhidos pelo Pai. Quando nós fomos escolhidos pelo Pai, esse milagre deu início. Só que o plano da salvação, ele não se limita simplesmente ao amor eletivo do Pai. O plano de salvação também inclui a obra do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo de Deus ficar parado, se o Espírito Santo de Deus não agir, o plano da salvação não se completa. E a obra que o Espírito Santo de Deus tem a fazer sobre esta terra é convencer ao pecador que ele precisa de arrependimento, que ele precisa de conserto, e esse conserto está somente em Deus Pai, quando envia Jesus Cristo à terra. É isso que o Espírito Santo faz, é conduzi-lo por fé a Cristo Jesus, que é a correção do pecador. Essa é a obra completa de Deus. Então, para que você entenda no que se refere a Deus Pai, o plano da salvação, ele acontece quando você é salvo por ter escolhido a Cristo como teu Senhor. Mas Deus Pai, essa obra em Deus Pai é quando você foi salvo em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Isto é o plano de salvação em Deus Pai. Mas também tem o plano de salvação no Filho. O plano de salvação no Filho se refere quando eu e você fomos salvos por compreender e por verificar que o sacrifício de Jesus, quando Ele morreu na cruz, foi completo. Então o plano de salvação, por intermédio do Deus Filho, é quando Cristo morre na cruz por cada um de nós. E
Quando se refere ao Espírito Santo de Deus, é quando eu entrego a minha vida, eu deixo a velha natureza e me entrego a Cristo. No meu caso aconteceu em 99, no teu pode ter acontecido, quando que você... 2012 foi quando a obra da salvação do Espírito Santo de Deus se deu na sua vida. Então, cada um tem o seu momento, onde o plano de salvação no Espírito foi realizado, quando o Espírito Santo de Deus nos conduziu. No meu caso, o que eu disse em 99, foi quando Ele me conduziu a compreender que Cristo fez um sacrifício por mim, e eu então o recebo em minha vida como o meu Senhor, como o meu Salvador. Então é aqui que entra o plano da salvação referente ao Espírito de Deus, e então você compreende a obra da Trindade. Então você compreende o plano da salvação sobre essas três esferas: o plano de salvação de Deus Pai, o plano de salvação de Deus Filho, o plano de salvação do Espírito Santo de Deus, que são um, e ao mesmo tempo são três, e ao mesmo tempo são um, e ao mesmo tempo são três. A Trindade, um Deus, sobre três formas de agir. Um mesmo Deus, que é vivo, que alimenta a viva esperança em nós. E o melhor de tudo é saber que uma vez que existe vida, essa esperança, portanto, ela cresce em nós. E com o passar do tempo, ela torna-se cada vez maior. Então, conforme o tempo vai passando, mais a tua esperança na salvação, ela tem que acontecer. E aí você declara Maranata, você tem que levantar as duas mãos, falar: vem, vem logo, Senhor. Não dá mais para ver o mundo se deteriorando dessa forma. Não dá mais. Não dá mais. Tem pessoas que reagem de várias formas. Hoje eu fiquei sabendo da reação de uma mãe. Quem é mãe aqui? Mãe faz de tudo pelos seus filhos? Quando acha que o seu filho está fazendo algo errado, a mãe busca corrigir? Tem algum limite para corrigir seus filhos? Olha a história que eu fiquei sabendo hoje. Mãe de uma menina de 12 anos. E essa mãe fica sabendo que a sua filha, estudando no período da manhã, todo final de aula, ela ficava na esquina da escola de beijinhos com uma outra menina. Vai vendo. Um certo dia, essa mãe, já revoltada, ela vai em direção, aqui em Ribeirão Preto, viu? Ela vai em direção à escola, vai em direção à filha. E pega a primeira coisa que encontra na rua, um galho de árvore. E vai em direção da filha. E começa na frente de toda a escola a corrigir a filha. Com um galho de árvore. Olha só a que ponto chega uma mãe desesperada pela correção da sua filha. E ali naquele momento, eu vejo que uma mãe que desde o ventre já separa a sua filha, desde o início vai ensinando o caminho que ela deve andar, mas em determinado momento há uma escolha. Em determinado momento há uma escolha que muitas vezes feriu, no caso dessa mãe, feriu o valor dessa mãe, os princípios dessa mãe, aquilo que essa mãe acha que é certo sobre essa terra. Maranata, 12 anos. Eu já acho feio, eu vou ser sincero, não tenho demagogia nenhuma. Eu acho feio, beirando 30 anos, ficar beijando a minha esposa em local público. Eu com 30 anos, eu não faço isso. Tá com problema o microfone? Não? Então, eu com 30 anos,
Não faço isso, eu acho isso de extrema falta de respeito. Quer demonstrar carinho pela sua esposa, pela sua noiva, pela sua namorada? Faça em um local apropriado. Na verdade, por sua namorada, toma cuidado. Pela sua noiva também, toma cuidado. Mas tenha a tua esperança na salvação. Não acho que a atitude dessa mãe foi a mais correta. Não acho que essa mãe deveria ter agido da forma que agiu. E o mais, não sei se eu posso dizer cômico, a namoradinha da filha é aquela que representa o papel mais masculino da relação, se é que vocês me entendem. E foi para cima da mãe. E a mãe já levantou, parecia o cajado de Moisés. Aquele tronco de árvore, imagina. Falou, passa na minha frente, a mãe falou. Estou falando de uma pessoa que viu a poucos metros essa cena acontecer. Que cena lamentável. Uma vez que a esperança tem vida, e essa esperança cresce com o passar do tempo, ela se torna cada vez maior e mais bela. Só que existe um problema que se chama tempo. E o tempo muitas vezes vem para destruir a maioria das esperanças. É verdade ou não é verdade? O tempo ele testa, o tempo ele prova. Muitas vezes, com o passar do tempo, as esperanças murcham, as esperanças morrem. Que difícil. Mas para o cristão, o passar do tempo só torna a esperança cada vez mais gloriosa. Com o passar do tempo, estou esperando no Senhor por um trabalho, estou esperando no Senhor por um relacionamento, estou esperando no Senhor por um negócio. Conforme o tempo passa, essa esperança se torna mais gloriosa. E ainda quando se fala de salvação, conforme o tempo vai passando, mais eu preciso clamar: Senhor, vem, vem, Senhor. Porque eu sei que essa esperança, quando ela se tornar realidade, eu tomarei posse de uma herança que a Bíblia diz que é perfeita, e já está reservada para mim e para você, nos céus. Olha que coisa maravilhosa, está reservado para nós, e a Bíblia diz que nada pode destruir essa herança, ela jamais se desgastará. Olha que perfeito, porque essa herança é eterna, essa herança sendo duradoura, ela jamais nos desapontará. Olha que maravilha. E a Bíblia diz no versículo 5 que o Senhor, Ele nos guarda para a salvação, e isso mediante a fé. A Bíblia diz que nós já fomos salvos por intermédio da fé, Efésios 2, versículo 8 e 9. Mas a conclusão da salvação acontecerá somente na volta do Salvador. Por isso tome cuidado, esteja alerta, esteja atento. Entenda que nós nascemos para a glória de Deus. Nós nascemos, quando nascemos de novo, reconhecemos o sacrifício de Jesus. Nós nascemos para a sua glória, que é manifesta na terra, para trazer salvação para a terra que um dia estava perdida, que um dia se perdeu por intermédio do pecado. E o Senhor então, enquanto nós estamos esperando pela salvação, o Senhor nos guarda. E sabe o que é esse termo guardado? Que a Bíblia diz, nós somos guardados no Senhor. Significa que nós somos defendidos pelo Senhor, que nós somos protegidos pelo Senhor, guardados por intermédio da fé, na esperança da salvação. Aquele que é guardado não é na sua própria força, mas é guardado pela fidelidade de Deus.
A fidelidade de Deus nos guarda para a salvação. Como isso é bom! Compreender que o sofrimento de hoje representa a glória de amanhã. Como isso é maravilhoso. Romanos 8, versículo 18, diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Não pode ser comparada. Não pode ser comparado. E Paulo, ele explica isso. Se você tiver com Romanos 8 aberto, ele vai explicando. E ele explica a forma de agir nesse momento. Ele fala desses sofrimentos atuais. Ele usa, por exemplo, gemidos da criação. Do versículo 18 até o versículo 22, ele fala acerca dos gemidos da criação. Ou seja, quando Deus fez a criação, quando Deus fez o homem o homem sobre a terra, ele viu que a criação era boa. Ele viu que aquilo que ele tinha feito era bom. Mas por que hoje então a criação geme? Por que hoje ainda então a criação geme, se Deus, quando criou, viu que era bom? A criação, ela geme porque há sofrimento sobre a terra. E esse sofrimento, ele se dá por intermédio da morte, se dá por intermédio da dor, se dá por intermédio do pecado que Adão trouxe sobre a terra. Isso é o gemido da criação, o cativeiro doloroso que o homem entrou por intermédio do pecado. E esse cativeiro doloroso de hoje se transformará numa liberdade gloriosa amanhã. Como isso me traz esperança. E essa esperança, ela não vem de mim, mas vem da fidelidade de Deus. A esperança na salvação. Essa esperança eu guardo para mim. Eu guardo para mim e eu não paro, porque essa esperança me motiva a seguir em frente. Paulo continua explicando do versículo 23 em diante até o versículo 25. Ele fala de gemidos dos cristãos. E o motivo de gemermos é simplesmente pelo fato de termos experimentado as primícias do Espírito de Deus. E o que seria isso? A primeira parte, temos experimentado um pouco do Espírito, por isso gememos. Isso se dá porque nós já provamos de bênçãos dos céus por intermédio do Espírito Santo nessa terra. Por isso nós já provamos das suas primícias e nós queremos mais, porque aquele que prova das primícias do Espírito não fica satisfeito com aquela porção apenas, quer sempre algo a mais. É por isso que nós louvamos aquele que conhece o santíssimo lugar, o santo lugar, não quer ir para outro lugar, não quer conhecer outro lugar que seja inferior a esse lugar, porque já teve contato com o ministério do Espírito, e sabe que o ministério do Espírito é a demonstração da glória de Deus. E quando nós vemos a glória de Deus, a glória humana perde o seu valor. Quando nós vemos a glória de Deus, tudo que é humano passa a ser de pouco valor, passa a ser realmente algo que passa de maneira despercebida. Quando nós entramos em contato com a glória de Deus, isso desperta em nós o desejo de estar sempre com o Senhor, de estar sempre em sua presença, de desejar sempre ter novas atitudes, novos pensamentos, de viver de uma maneira diferente para poder servi-lo a todo tempo. Por isso, conforme a esperança vai aumentando na vida de alguns, por isso você vê a diferença de crescimento espiritual na vida das pessoas. Você vê isso porque o nível de esperança da salvação, ele é diferente na vida das pessoas. Por isso você vê muitas pessoas que não estão entrando em ativismo, mas querem mais.
Aí tem a reunião de mulheres, eu quero ser abençoada. A mulher vai, recebe lá, mas tem reunião de ministério também, tem o culto na quinta-feira, quer mais. Se desdobra porque ainda é mãe, ainda tem casa para cuidar, tem filho para cuidar, ainda tem marido. Tem um monte de coisa. Mas a esperança na salvação faz com que a pessoa, através do seu gemido, o gemido do cristão, faz com que a pessoa busque mais e mais a presença do Senhor. Esse é o desejo de servi-lo para sempre. Para que quando Cristo volte, nós possamos participar plenamente da sua herança. Não apenas primícias, não apenas uma porção, não apenas uma parte, mas fala de plenitude, fala de totalidade. Como isso é bom. Enquanto isso, nós aguardamos com esperança. Esperança na salvação. Com a certeza de que pela fé nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos guardados em Deus. Romanos 8, no versículo 24 diz: pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Olha só a definição que nos é apresentada aqui. Esperança que nós temos o contato, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera? A esperança se dá em algo que nós não vemos, e isso é fé. Isso é fé, a esperança por aquilo que ainda não aconteceu, mas nós temos a plena convicção de que acontecerá. A esperança na salvação. Do versículo 25 em diante, é ministrado aos romanos acerca que o Espírito Santo, ele geme. Mostra aqui a forma de Deus demonstrar a sua preocupação com as provações que o seu povo passa. Nós passamos por provações. E o Espírito Santo de Deus, ele geme. O Espírito Santo de Deus, ele geme ao sentir o peso das nossas fraquezas e sofrimentos diante das provações. Muitas vezes colocando em dúvida a esperança da salvação. A esperança da salvação que nos faz passar por essas provações. Entenda você, que cada provação que bate na tua porta, cada tribulação que insiste em te visitar, entenda que isso é a forma de nos conduzir para a vontade de Deus. Porque se a provação vem, eu não tenho outra alternativa a não ser olhar para o alto, da onde vem o meu socorro. Se eu olho para o alto e eu declaro: eu espero em Ti, Senhor, a minha esperança está na salvação. E então é por isso que Deus diz: então, aí sim, eu guardo você. Pela tua fé, eu te guardo na esperança da salvação. Na tua fé, eu te guardo contra todas essas tribulações. Contra todas essas provações, você é guardado por intermédio da tua fé, na esperança da salvação. Você é guardado, então logo você passa por essas provações. E como o Espírito Santo, ele te ensina a como passar. E a Bíblia diz que ele geme. Ele geme pela nossa fraqueza. Ele geme pela nossa falta de habilidade em passar por essas provações. Pedro ainda fala também de oferecer ações de graça pelas provações, na qual o Espírito Santo de Deus nos auxilia a passar. 1 Pedro, no primeiro capítulo, no versículo 6, do 6 ao 8, diz: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Vocês estão começando já a pegar. Assim acontece que, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece,
mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aí no versículo 8, ele vem e diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, vocês creem nele, e exultam com alegria que você não consegue descrever. Você não tem vocabulário suficiente, você não tem palavras suficientes para poder explicar a alegria que está naqueles que creem no Salvador, a alegria daqueles que creem em Jesus Cristo, o Salvador. Então eu vejo aqui a explicação sendo direcionada ao povo de Deus, falando que as provações, por mais difíceis que elas possam parecer, elas são necessárias. Por mais difícil que possa ser compreender por que você está passando por provação nesse momento, por que você está passando por tribulação, e entenda que para que Cristo seja formado em você, essa provação é necessária. E tudo o que Deus planeja, tudo o que Deus realiza, é uma preparação para aquilo que Ele tem reservado para nós no céu. Para que eu e você possamos ter acesso àquilo que Ele tem reservado no céu, Ele vai e libera a aprovação para que venha de encontro sobre as nossas vidas, para que Cristo seja formado em nós. E então eu compreendo Romanos 8:28, tudo coopera. Todas as provações, todas as tribulações, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para que Cristo seja então manifesto, para que Cristo então seja explícito na vida da pessoa, pleno na vida da pessoa. Aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo isso para provar o valor da nossa fé. A Bíblia compara a nossa fé como sendo algo mais precioso do que o ouro. Olha a comparação que é apresentada aqui. Para que a prova da nossa fé, que vale mais do que o ouro, ela resulte, para que a tua fé resulte em louvor, glória e honra a Deus. Para que a tua fé demonstre, olha só, o meu filho segurou até o fim. A minha filha segurou até o fim. E isso foi motivo de glória. Isso foi motivo de louvor, de honra a Deus. Ainda que ninguém saiba tudo o que está reservado para nós no céu, uma coisa nós temos certeza, de que esta vida que estamos aqui vivendo é uma escola preparatória para aquilo que nós temos nos esperando lá no céu. Estamos aqui num cursinho preparatório para entrarmos então na eternidade junto ao Pai. Essa é a escola de Deus para o ministério futuro na eternidade. Quer ir para a eternidade? Você não pode ir sem passar no cursinho. Aqui você consegue até entrar em faculdade, universidade sem passar por cursinho. No céu não. No céu você precisa passar. E você está aqui nessa terra, nesse cursinho preparatório. E entenda que as provas são os problemas que passam diante de você. Os problemas que te visitam, que visitam a sua família. Essas são as provas do cursinho preparatório que nós fazemos aqui na terra. Instrumentos de Deus na sua escola celestial. Instrumentos de Deus para melhorar a minha vida, para melhorar a tua vida. E Deus, na sua maravilhosa soberania, sabe que precisamos, em ocasiões especiais, passar por provações. Vamos chegar a níveis diferentes. Maravilha, manda uma prova pro fulano, manda uma prova
por ciclano, manda uma prova por irmão ali, ele precisa. Ele vai ir para um novo estágio, manda mais prova. Por quê? Porque Deus é um Deus injusto? Porque Deus é um Deus que não nos ama? Pelo contrário, porque Ele nos ama tanto, Ele quer a nossa aprovação. Porque Ele nos ama de tal maneira, Ele quer o nosso crescimento espiritual. E o melhor de tudo é saber que essas provações, essas tribulações, até mesmo essas disciplinas da parte de Deus, nos guardam de pecar, nos guardam de errar, nos guardam na nossa fé, na esperança da salvação. Como é bom poder ter essa certeza sobre a minha vida, de que todas as provações são controladas por Deus. Nada acontece sem que Deus diga, pode descer, desce essa provação para o meu filho, eu sei que ele aguenta. Nada vem sobre as nossas vidas sem que nós tenhamos a capacidade vinda do alto para suportar a provação. Se a provação veio, é porque Deus confia na nossa força para passar. E quando eu digo força, não estou dizendo na nossa força própria, mas na força que Deus entrega a nós, para passar por essas provações. Para ensinar a você, para ensinar a cada um de nós, a amar alguém que nós nunca vimos. Imagina, eu amar minha esposa é algo muito fácil, porque um dia o meu olhar cruzou com o olhar dela. Quem é casado entende o que eu estou dizendo. Ou ainda, se você não é casado, um parente na qual você ama, é um amor diferente, mas é um amor. Você precisou conhecer. Agora com Deus foi diferente. Por isso eu vejo que a mãe ela tem um pouquinho de acesso a esse significado. Quando a mãe está gerando dentro dela um bebê. Ela não vê o bebê, mas ela já sente o bebê. Ela não vê a carinha do bebê, mas já tem as imaginações. E eu não sei como, mas com certeza não deve ter sido só a minha esposa, mas a mulher, ela olha para aqueles exames lá morfológicos e consegue ver detalhes. Olha o narizinho, é igual ao teu. Olha no seu... Alguém já passou por isso ou não? Eu olhava lá, parece um ET, parece um... Mas a pessoa consegue ver, olha a orelha, é o mesmo formato da tua. Porque a mãe é diferente. O pai, ele é pai a partir do momento que ele segura. Por mais que você fale, eu participei... no meu caso, eu participei de todo o pré-natal, todas as consultas que a minha esposa teve, eu fui junto, eu tive o tempo inteiro com ela, mas eu senti o amor de pai no momento em que eu segurei a minha filha. Diferente da mãe que desde o primeiro dia já sente, sem conhecer. São as experiências que nós temos com Deus, dessa mesma forma, sem conhecê-lo. Nós alimentamos a nossa fé na esperança da salvação, para que possamos exultar com gozo inefável, com uma alegria indizível e cheio de glória. Então Pedro diz, a epístola de Pedro diz, alegrem-se. Alegrem-se em Cristo, alegrem-se, porque nele nós temos a esperança da salvação. Cristo seja o motivo da nossa alegria. Em Cristo nós temos uma alegria que nós não conseguimos descrever. Em Cristo nós sabemos que podemos ser superiores àquilo que nós somos ontem. Em Cristo nós sabemos que nós podemos ter uma esperança. Em Cristo nós sabemos que nós podemos superar qualquer desafio, qualquer provação. Em Cristo nós sabemos que qualquer dificuldade sobre a nossa família, qualquer dificuldade no nosso casamento, pode ser superado. Tudo pode ser superado. Houve traição, houve briga, tudo pode ser superado. Amém. Tudo. Tudo pode ser separado.
Ainda que você não valorize o tempo presente, ainda que haja um pouquinho de ingratidão para com Deus, ainda que haja um sentimento de autossuficiência dentro de você para dispensar o cuidado de Deus, eu preciso de demonstrar a minha esperança. Eu preciso, para concluir, o versículo 9 de 1 Pedro 1. Esse versículo ele vem trazendo o encerramento dessa mensagem. Vem falando acerca de ações de graça pela certeza da salvação. Pedro aqui, em 1 Pedro aqui vem dizendo que não há dúvida de que alcançaremos o fim da nossa fé, quando ocorrer a salvação das nossas almas, quando acontecer a salvação da nossa alma, então reconheceremos a direção de Deus para o nosso futuro, que é junto a Ele em toda a eternidade. E a Bíblia é clara ao dizer que quem realmente crê que Deus, Ele é fiel para com os seus filhos, de que Ele cumpre os seus propósitos em sua vida, mesmo que tudo pareça estar agindo de maneira contrária a você, ainda você crê que Deus Ele é fiel e não se esqueceu de você, não se esqueceu da sua família. Você está reconhecendo a soberania dEle, reconhecendo e dando graças a Ele. Por isso, você está posicionado na sua esperança da salvação. Porque você sabe, ainda que hoje tudo esteja de ponta cabeça, você sabe, existe uma esperança. Essa esperança está na salvação daquele que morreu por mim. Eu não preciso morrer, porque Ele já morreu por mim. Então eu fui crucificado com Ele, mas eu já ressuscitei com Ele quando eu compreendi o plano da salvação. Quando você compreende o plano da salvação, é possível experimentar, hoje já, um pouco da glória futura. Porque eu compreendi o plano da salvação, eu já começo a viver aquilo que eu terei em plenitude no céu. Eu começo a viver hoje. Charles Spurgeon diz: uma fé pequena leva a alma ao céu, mas uma grande fé na esperança da salvação traz o céu para a alma. Diferente quando uma fé pequena leva a alma, leva o sentimento para o céu. Uma grande fé traz o caminho contrário, traz o céu para a alma. Como isso é bom! Salmo 48, no versículo 14 diz: porque este Deus é nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte, até a eternidade. Amém? Exalte a Ele. Aquele que será o nosso guia até a eternidade. Por isso, somente os corações gratos a Deus conseguem entrar nessas atitudes que Pedro nos explica de uma maneira tranquila. Porque a gratidão está no coração, e a gratidão faz bem para mim, faz bem para você. Porque nós somos gratos, nós reconhecemos os feitos de Deus no passado, no presente e no futuro. Reconhecemos a bondade de Deus, o cuidado dEle no presente, o cuidado dEle no futuro.
Então, nós vemos que isso vai a cada dia mais ganhando uma forma dentro de nós, vai gerando dentro de nós coração de um verdadeiro adorador. Coração como aquele leproso que se prostra aos pés de Jesus, um coração de adorador. Aquele que se joga aos pés do Senhor Jesus é aquele que quer dizer: Senhor, eu não tenho como ficar buscando estar na mesma estatura do Senhor, eu tenho que estar prostrado diante da sua grandeza, diante do seu poder, diante do seu senhorio. Aqueles que têm o coração de verdadeiros adoradores conseguem se prostrar diante de Deus Pai. Agora imaginem vocês, se os profetas do Antigo Testamento buscaram com tanta diligência, com tanta vontade acerca da salvação, mesmo com pouco conhecimento, com o pouco que lhes foi revelado, eles buscaram a salvação com diligência. Quanto mais eu e você, que temos esta verdade completa sobre as nossas vidas, que temos a palavra de Deus completa diante de nós, quanto mais nós devemos buscar essa salvação. Ainda que em tempos de provação, nós devemos nos voltar para a palavra sagrada de Deus, nós devemos ir de maneira completa, encontrar tudo o que é necessário para ser encorajado e esclarecido sobre as nossas vidas, e assim possamos continuar em uma verdadeira esperança da salvação, numa verdadeira esperança que nos faz ficar guardados, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à turbulência. Nós somos guardados no Senhor, nós somos livres de todo o problema, porque Ele guerreia por nós, Ele luta por nós, Ele nos faz experimentar ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, o prazer que é caminhar com Cristo. Aquilo que nós teremos para toda a eternidade é apenas o trailer que Deus permite que eu e você assistimos juntos. Permitimos então compreender um pouco do longa-metragem que teremos lá no céu. Aquele que crê em Cristo nasce para a glória de Deus, para a esperança da salvação de Deus. E o melhor de tudo que é o amar a Cristo, o melhor de tudo que amar a Jesus é confiar nele, é se alegrar nele, é experimentar a glória dele, é faltar palavras para descrever. Ou seja, quer saber como é essa alegria? Quer saber como é? Vem e veja, vem e prove. Não dá para eu te explicar o que é amor se você não sentiu o amor. Não dá para eu explicar o que é saudade. Eu não tenho como explicar, me faltam as palavras. Você precisa provar. Você precisa provar de Cristo para compreender quem é Jesus Cristo, quem é a alegria indizível, cheio da glória de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nos ajuda, Senhor, nessa noite, Pai. Que esta mensagem possa encontrar um lugar cativo no nosso coração, possa encontrar um lugar de exclusividade no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, nesta noite, a compreender melhor a Tua salvação. A Tua salvação que vem por intermédio de Deus Pai, mas vem também por intermédio de Deus Filho, e também vem por intermédio de Deus Espírito Santo. Por isso, nessa noite o Senhor faz um convite. Nessa noite o Senhor faz uma convocação. Nessa noite o Senhor faz um chamado. Filho, filha, escute a minha voz. Eu estou à porta do teu coração batendo. Eu estou à porta do teu coração. Me deixe entrar, filho.
Me deixa entrar, filha. Eu estou à porta. A Bíblia diz que aquele que ouvir as batidas do Senhor à porta, e abrir a porta do seu coração, e abrir a sua vida para que Jesus entre. A Bíblia diz que Jesus terá comunhão com aquele que abrir a porta. A Bíblia diz que ele se sentará à mesa, demonstração de comunhão, demonstração de intimidade. Aquele que abrir a porta do seu coração e permitir que Jesus entre, ele olhará no teu olho, ele terá intimidade com você. Portanto, se você está aqui hoje pela primeira vez, ou ainda se você já veio outras vezes, mas não abriu a porta do seu coração para que Jesus entrasse, entenda que nessa noite eu não estou falando de religião, porque a religião, na essência da sua palavra, é a atitude que faz religar o homem a Deus. Nesse momento apenas, Deus quer que você reconheça que Ele quer você, mas Ele não quer te dividir, Ele quer você por completo. Por isso, se você nesse momento abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar, vai conduzir os seus passos, vai te encher de esperança, porque Ele já fez o plano da salvação. Então, se você está nessa condição e deseja convidar Jesus para entrar, levante a sua mão aí no seu lugar. Eu quero fazer uma breve oração. 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 Breve oração.